Boa noite a todos. Com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco da palavra do Senhor e do que Ele tem de lição para nossas vidas. Convido a todos que têm as suas Bíblias para que possam abrir no profeta Daniel, no capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. O versículo 1 nos diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui o outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que lhe sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos abaixar as nossas cabeças e ter uma breve oração novamente. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor nos instrua, que os nossos corações estejam humildes para recebermos a Tua palavra e entendemos e compreendemos através da sabedoria divina de Ti, para que nós possamos colocar em prática tudo quanto temos aprendido e vamos aprender, e que nós possamos a cada dia nos tornar servos melhores, filhos melhores, mais dedicados para fazer a Tua obra e louvando e engrandecendo o Teu nome através de nossas atitudes. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje em dia, nós vemos nos nossos dias um grande risco beirando os nossos corações. Um risco de nós confiarmos ou depositarmos as nossas confianças naquilo que é palpável, naquilo que é visto, naquilo que de alguma forma podemos presenciar cara a cara. E aquilo que é celestial, aquilo que vem de Deus, muitas das vezes nós não colocamos as nossas fé. Nós colocamos a nossa fé naquilo que parece ser forte, estruturado, estável, aquilo que a gente pode encontrar uma segurança. E aí muitas das vezes nós colocamos a nossa fé em coisas superficiais, em vez de nós colocarmos a nossa fé e acreditarmos em Deus e na sua soberania. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva têm buscado uma segurança em coisas visíveis, em coisas apalpáveis. Foi assim que Adão e Eva desejou no seu coração buscar uma segurança sendo igual a Deus, conhecendo igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. A partir deste momento, nós vamos conhecer o bem e o mal, nós seremos como Deus e nós poderemos ter uma segurança ainda maior. Só que essa segurança, essa fé depositada em algo palpável, lhe custou a morada ali no jardim. Eles foram expulsos e através daquela atitude deles, o pecado adentrou o mundo. Nós temos a tendência de, quando tudo está dando certo, nós batemos no peito e falamos: fui eu.
Quando o carro não estraga, nossa, mas eu sou o melhor motorista que tem em Santa Vitória. Não caí em nenhum buraco. Olha lá, a suspensão está em dia, o alinhamento está 100%, a suspensão nenhuma estragou, eu sou bom demais. Olha, os boletos da minha casa estão sempre pagados em dia e ainda tem sobrado dinheiro no final do mês. Nossa, mas eu tinha que comandar não só os bancos, eu tinha que comandar a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Fazenda do Brasil, porque eu sou diferenciado demais, eu sou o cara. Nossa, meu casamento está uma maravilha, já faz dias e meses que eu não sei o que é uma briga, o que é uma contenda. Nossa, mas eu sou o melhor marido que minha esposa podia ter. Nossa, essa casa está organizada, ela está um brinco, não tinha ninguém melhor para fazer essas coisas igual eu. Olha como ela está organizada. Mas aí de repente as coisas começam a dar errado. O carro estraga, aí a culpa é de outras pessoas, e a gente tenta colocar a nossa segurança em outras pessoas, que aí a gente vai correndo buscar o mecânico, e ele que vai ser a nossa salvação naquele momento, ele que vai nos libertar, ele que vai nos ajudar diante daquela dificuldade. Quando o casamento não dá certo, a gente muitas das vezes procura a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, ou a ajuda do pastor, ou a ajuda de qualquer outra pessoa, porque fugiu do meu controle, eu já não estou mais no controle. De repente as contas começam a atrasar, o dinheiro falta, o gás acaba, o carro estraga, e aí começa a dar tudo errado. E aí a gente tenta buscar soluções, confiar em pessoas, confiar em soluções físicas, confiar em soluções que nós podemos realizar, ou que pessoas que a gente vê, tem convívio, está perto, pode fazer por nós. E aí nós esquecemos do que está no controle de todas as coisas. Daniel escreve esse capítulo 7 no exílio. Um povo está debaixo de uma nação que escraviza eles ali. Eles são obrigados a não mais cultuar a Deus como faziam ali em Judá, em Jerusalém, porque agora eles são impedidos. A sua liberdade é tirada. Eles estão sem saber o que o futuro os reserva, sem confiança, sem planejamento, e talvez eles poderiam ter no seu coração a tentação de começar a acreditar: nossa, esse rei vai ser a solução dos meus problemas, é esse rei que vai ser levantado e vai poder me ajudar, é esse rei que vai me tirar do cativeiro, é esse rei que vai me levar para um caminho de paz. E é nesse sentimento que criaram os zelotes, pessoas revoltadas, que queriam tomar o reino à força, que eram os libertadores da nação, que viriam para trazer a redenção do povo, que viriam para libertar o povo do cativeiro romano na época. Só que Daniel 7, ele não foi escrito para nos dar a certeza do futuro, ou para tirar dúvidas do que vai acontecer, ou como as coisas vão acontecer. Daniel 7 foi escrito para, nos nossos corações, nós sentimos o conforto e a força necessária para não desistirmos. Daniel estava na sua casa, deitado, e aí vem um sonho a ele. E ali começa a revelação de uma história, que poderia ser, como nos dias de hoje, uma revelação boa. Quem sabe, Deus falando para ele o número da Mega Sena pela postar. Quem sabe falando a conta bancária, quem sabe multiplicando o dinheiro de um cheque. Mas a revelação que veio para Daniel não foi uma revelação boa. Pelo contrário, Daniel naqueles dias, juntamente com o povo, sabia que a profecia de Jeremias dos 70 anos estava para se cumprir. Então eles estavam com a esperança nos corações de falar assim: está vindo o tempo da liberdade. Está vindo o tempo de paz, até que enfim nós vamos ser libertos do cativeiro babilônico, até que enfim nós gozaremos de paz, depois de 70 anos sendo escravizados, nós até que enfim poderemos descansar. Mas aí Deus aparece em sonho e diz para Daniel: não é bem assim. Você acha que vai vir tempos de paz? Vai vir, mas antes você vai ter que passar por muita coisa. Você que vai ter que sofrer muito. O povo vai sofrer muito. Vão levantar reis e vão continuar escravizando o povo da mesma forma que a Babilônia. Até
que se levante um rei, que tem um domínio sobre um reino eterno, que vai levar este povo não mais para um reino terreno, mas um reino celestial. Não mais para um reino que tem fim, mas para um reino eterno. Não mais para um reino de guerras, de contendas, de dificuldades, mas para um reino de paz. Mas não uma paz temporária, uma paz eterna. Mas com essa notícia pode surgir algumas dúvidas no coração de Daniel. Será que a história fugiu do controle? Por que que reis e reis se levantam com maldade nos seus corações? E Deus não os pune, Deus não os tira, Deus não age. Será que Deus perdeu o controle da história? Ou será que Deus está sentado num puff, com um controlinho ali, olhando a televisão e só olhando e falando assim, olha lá, eles não quiserem me servir, agora o problema é deles, eu não vou fazer nada, deixa as coisas acontecer, quando eu voltar, eu organizo. Muitas das vezes, os humanos, hoje em dia, acreditam que Deus não está no controle das coisas. Mas porque se Deus estivesse no controle, não existiria o mal, não existiria contendas, não existiria guerras, não se levantariam reis tão maldosos que perseguiriam e seriam oposições aos cristãos e aos santos que querem fazer a vontade de Deus. Mas o primeiro ponto da nossa mensagem é justamente responder essa questão. Deus não está mais no controle? A história fugiu do controle de Deus? Aonde está Deus quando governantes maldosos se levantam? Quando governantes corruptos se levantam? Quando governantes que escravizam o povo se levantam? Aonde está Deus? E o versículo 2 nos fala: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o grande mar. São ventos advindo dos 4 cantos da terra. Quando nós falamos de 4 cantos, nós falamos dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. E quando é mencionado esses 4 cantos, como é mencionado também em Apocalipse, por isso que Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, esses 4 pontos cardeais simbolizam a totalidade do planeta. Então Deus está agindo em todo o planeta. Mas por que Deus está agindo? Olha o que diz: e se levantaram ventos dos 4 cantos. Quem direciona o vento? Quem faz que o vento vá de uma ponta à outra? Quem direciona o vento para o norte ou para o sul? Quando diz ventos, é o controle de Deus, é a ação de Deus. A ação de Deus nos 4 cantos da terra. É Deus agindo nos 4 cantos da terra. É Deus agindo em todo o mundo, em todo o planeta. Não é só em Minas Gerais, não é só no Brasil, mas é no planeta. É na Ásia, é na África, é na Europa, é na América, é em todo o planeta Deus está agindo. E os ventos causam tempestades no mar. E quando a gente fala de mar, muitas das vezes a gente fala de povos, de tribulações, nós falamos também de tempestades. E quando fala de mar aqui nessa passagem, está te falando dos povos. Então, é uma tempestade ocasionada no meio dos povos. Então, nesse cenário caótico, de tempestade no mar, dos ventos atacando dos 4 lados, você pode ver, nossa, Deus não está aqui. O mal deve estar controlando toda essa história. Ali deve ser a ação de Satanás. É ele que deve estar agindo, trazendo tanta catástrofe, tanta maldade, tanta corrupção. É o pecado que está comandando todas as coisas. Mas aí nós podemos ver que a cena não descreve que esse caos está fora de controle, mas descreve que todo esse caos está debaixo da autoridade e do controle e dos planos de Deus. A Escritura não ensina que Deus apenas rege ou permite que a história seja escrita, mas pelo contrário, a Bíblia nos diz que Ele dirige cada detalhe da história. É a mesma coisa num barco, numa tempestade. Se o barco ele não for dirigido, não for levado, ele vai naufragar, ele vai cair.
Da mesma forma, mesmo no caos, mesmo com tanta maldade, mesmo com tanto pecado, mesmo com tanta gente maldosa se levantando nos últimos dias, Deus é que está dirigindo a história. Nós temos que entender que nada, preste bem atenção nesse termo, nada escapa da providência de Deus. Nada vai pegar Deus, como diz o ditado, de saia curta. Nada vai pegar desprevenido o seu decreto eterno. Tudo o que está acontecendo está debaixo do decreto de Deus. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está debaixo dos planos de Deus. Mas isso não significa que Deus seja o autor do mal ou do pecado. Mas isso significa que Deus tem até autoridade sobre a maldade do homem. E pode usar a maldade do homem como propósito para louvar e engrandecer o seu nome. Ah, mas como assim? Se você for para Êxodo, fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? O próprio Deus responde a Moisés, para que o Egito visse a grandeza e o poder de Deus. Foi nas 10 pragas que o Egito reconheceu quem Deus realmente era. Foi diante das 10 pragas que o Egito ficou temeroso de quem Deus era. Foi através das 10 pragas que todo o povo ao redor do Egito ficou conhecendo quem o Deus de Israel era. As nações tremiam quando o povo de Deus passava, porque eles sabiam do poder e da ação de Deus ali no Egito. Não só nisso, se nós lemos 1 Reis 22, fala de Acabe, que Acabe foi enganado para ir para a guerra e morrer na guerra. Mas quem enganou? Lá fala, e um Espírito de Deus engana os profetas de Acabe, para que ele profetizasse a Acabe, vai firme, pode ir que você vai ganhar. E no final, ele acaba morrendo. Deus tem um propósito e muitas vezes usa essa maldade. Quer um exemplo maior? O Senhor Jesus Cristo. Lembra da morte dele? Lembra de como ele foi entregue a Pôncio Pilatos? Lembra da traição de Judas ao beijar ele ali no Getsêmani? Atos 4 fala que tudo isso se cumpriu por causa do propósito de Deus. Ou seja, Deus já tinha tudo aquilo estipulado. Deus já tinha tudo escrito aquilo na história. Deus já havia decretado que tudo aquilo deveria acontecer. Não estava fora do controle dele. Não pegou Deus desprevenido. Não pegou Deus despreparado. Mas Deus está no controle até da soberba e da maldade humana, que se levanta e assenta nos tronos, e de lá tenta colocar todos debaixo dos seus pés. Os ventos sopram nos 4 cantos, não involuntariamente, mas é porque Ele ordena, porque Ele decreta, porque Ele coloca esses reinos ali. Ou Ele coloca esses ventos soprando, é Ele que agita o mar, é Ele que faz o mundo se curvar diante dEle, reconhecendo que Ele tem poder, e se não reconhecer, Ele humilha até que Ele reconheça. Nós vamos ver mais na frente na história, vocês lembram no capítulo 4, Nabucodonosor se transformando em animal, por não reconhecer que Deus tem autoridade. A história não é governada por reis, políticos ou prefeitos, vereadores, governadores, presidentes. Não é o nosso presidente que está no controle do Brasil, não é nosso prefeito que está no controle da cidade, mas é o Rei dos Reis. Não é qualquer pessoa que está no controle do mundo, mas é o Rei dos Reis. Por isso nós temos a certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas, até no levantar das bestas. Se no primeiro ponto nós vemos que Deus está no controle da história, mesmo que ela pareça caótica, agora nós vemos o levantar das bestas. Olha o que o versículo 3 nos diz: os 4 animais, ou seja, bestas grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. A primeira coisa que nós podemos notar é que esses reinos, ou essas bestas, como diz o versículo 17, aliás, que fala que Daniel perguntou ao anjo, o anjo deu a resposta. O que são essas 4 bestas? São 4 reinos que se levantarão na terra.
Então nós sabemos que aqui são 4 reinos que se levantarão. E da onde que eles se levantarão? E eles subiram do mar. São reis que não vêm dos céus, mas sim do mar, ou seja, do meio do povo. Isso mostra que não é um reino de pessoas sem pecado, não é um reino de pessoas sem erro, não é um reino que tem qualidades positivas, mas o que tem mais demonstrado são qualidades negativas. Isso revela que a sua origem é simplesmente da humanidade caída, da depravação do pecado do homem. Eles são pecadores, eles são falhos, eles são sujeitos a erros como todos nós. Mas infelizmente nos últimos dias nós temos visto a idolatria política se levantando cada dia mais. São prefeitos, deputados, governadores, presidentes, colocados como se fossem a redenção e a salvação do povo. E toda a história que pessoas se levantaram como a salvação do povo, terminou em catástrofe. Hitler prometia ser a salvação da Alemanha, trazer a Alemanha para um novo estado de glória. Nós vimos perseguição dos judeus, Segunda Guerra Mundial, e tanta catástrofe acontecendo. Stanley, Lenin, prometia ser a solução da Rússia e da União Soviética, prometia que todo mundo ia viver unido, que todo mundo ia ter o pão na mesa, que nada ia faltar, que tudo ia ser dividido, que todo mundo ia prosperar, que eles seriam a salvação do povo que sofria. Foi mais sofrimento, foi mais falta de pão, foi mais guerra, foi mais contenda, foi mais dificuldades. Todos que se levantam como a redenção, simplesmente levam o povo para mais solidão e sofrimento. Mas a Bíblia nos retrata que eles são 4 animais, 4 bestas. Mas por que a Bíblia nos retrata eles como bestas, como animais? Porque todos os reinos, ou todos reis que se levantam sem se submeter a Deus, sem confiar em Deus, sem acreditar em Deus, sem fazer a vontade de Deus, sem se sujeitar a Deus, agem como animais. Porque a partir do momento que eles estão no trono, a partir do momento que eles estão no poder, todas as promessas que eles fizeram não vão ser cumpridas. E eles vão fazer de tudo para continuar no poder. Seja te escravizar, seja te humilhar, seja te iludir, seja te persuadir, seja através da força, seja através do engano. Mas eles tentarão perpetuar cada vez mais no poder. A partir do momento que eles chegam lá, eles não querem mais sair. Mesmo que eles pareçam estar no controle de todo mundo, mesmo que eles pareçam ter a sua vida na mão deles, o seu futuro, o seu emprego, a sua condição financeira ou a sua casa na mão deles. Saiba que nenhuma autoridade que foi dada a eles, mesmo eles tendo todas as leis ao seu favor, mesmo ele tendo os exércitos ao seu favor, mesmo ele tendo toda o poder nas suas mãos, nada que eles têm ou que eles façam poderá ser feito sem que Deus tenha decretado, sem que Deus tenha a autoridade sobre eles. Isso nos mostra e nos revela o nosso terceiro ponto. Esses reinos são frágeis, são pecadores. Por isso, as nossas esperanças não devem ser colocadas neles. Daniel descreve 4 impérios, com características que cada império mostra ser diferente do outro, mas no final tem muita coisa em comum. O primeiro reino, como diz o versículo 4, é um leão com 2 asas. O leão, que é considerado o reino do reino animal, demonstra o reino babilônico, com a sua majestade, a sua grandeza, um reino que todos os outros reinos temiam eles pela sua magnitude, pela sua grandeza, todos respeitavam a sua autoridade.
As asas simbolizam a velocidade da conquista, o qual Nabucodonosor conquistou o seu reino e a sua grandeza. Mas a história não termina aí. O versículo não termina aí. Olha o que o versículo 4 nos diz. Foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Nabucodonosor se orgulhou ao ponto de olhar para a Babilônia e dizer: eu construí, eu fiz. Isso aqui tudo é esforço dos meus braços. E Deus agiu no orgulho de Nabucodonosor. Se humilhou, retirando primeiramente do seu trono, colocando para viver como um animal, para que ele pudesse reconhecer que é Deus que governa sobre os homens. A lição que nós podemos tirar desse reino é que todo o poder humano é emprestado. Uma hora ele será retirado e tomado de volta. Tudo que você pega emprestado, você tem que devolver. Se você pega uma máquina emprestada, você tem que devolver. Se você pega um dinheiro emprestado, você tem que devolver e pagar juros. Vai chegar o dia que todos esses reis deverão devolver o poder que lhe foram dado e prestar contas a Deus pela forma que eles usaram o seu poder. O segundo animal já nos fala de um urso que tinha um lado maior do que o outro, simbolizando o reino dos Medas e Persas. Persa era maior, era mais grande, era mais notório do que o reino Meda, do que o reino Medo. Por isso, um urso com um lado maior do que o outro. Mas continua o relato e fala que nesse urso tinha dentes poderosos, que simbolizam o exército dos Medos e Persas. E nesses dentes tinham 3 costelas, que são os reinos mais poderosos que os Medos e Persas conseguiram alcançar, que é a Lídia, a Babilônia e também o Egito. E no final do verso diz, uma voz chega para aquele urso e diz: levanta-te e come muita carne. Essa voz é Deus falando com o governo Medo e Persa: levanta, extermina, age, cumpre o meu propósito que eu te levantei. Jeremias, Isaías, Ezequiel profetizou: haverá um dia que Deus levantará um ungido, Ciro, que irá contra a Babilônia, executará o meu juízo contra a Babilônia. E assim eu punirei a Babilônia pelos maus feitos que fizeram para com o meu povo, levando-os para o exílio e colocando-o em dificuldade. O povo não foi esquecido, o povo não foi abandonado, o povo não foi deixado de lado. Mesmo ali no exílio, Deus estava levantando um para vir condenar, trazer consequências para aquele reino que os fizeram sofrer. Deus estava começando a agir em prol da libertação desse povo. O que nós podemos tirar de lição desse reino é que, mesmo que o reino seja mau, corrupto, Deus pode levantá-lo para cumprir o seu propósito. Da mesma forma que levantou Ciro, um ímpio, para libertar o seu povo da Babilônia, Ele pode usar qualquer um para que os seus propósitos sejam cumpridos. E continua o relato e nós entramos no terceiro animal, um leopardo, de 4 asas, 4 cabeças. Aí a gente já fica assustado, fala: ixi, já começou a aumentar as cabeças, as asas, o negócio já está começando a ficar um apocalipse, já está começando a assustar a gente. Por isso que Daniel deve ter ficado assustado quando viu aqueles animais esquisitos, tudo diferente. E esse leopardo simboliza o reino grego, o reino de Alexandre o Grande, que em 8 anos conquistou um reino maior que o reino da Babilônia. Mas na mesma velocidade que ele conquistou, ele caiu. Porque em 8 anos ele combateu, conquistou, alcançou. Mas depois desses 8 anos, com 33 anos de idade, Alexandre o Grande morre sem deixar nenhum herdeiro, sem deixar nenhuma pessoa para continuar o seu legado. E aí, essa história me faz lembrar do louco, ali da parábola de Jesus. Criou celeiros,
aumentou as produções, aumentou as plantações, mas Deus foi lá e pediu sua alma. E o que ele tinha preparado ficou para quem? Da mesma forma, Alexandre o Grande foi 8 anos, conquistou, era grande, era reconhecido, seu nome é eternizado na história, pelos grandes feitos que ele fez. Mas o que adiantou? Morreu sem Deus, morreu sem esperança, morreu sem herdeiro, morreu deixando o seu trono para os seus 4 generais, por isso 4 cabeças. O que adianta? Nós temos o mundo todo, nós temos poder, nós sermos reconhecidos, nós sermos afamados, nós sermos pessoas reconhecidas pela sociedade. Se nós morremos sem Deus, ou morremos sem termos as nossas vidas entregue completamente a Deus. Eu não falo de você dizer que é um crente, eu falo de você viver o ser crente. Porque você chegar para qualquer um e falar assim, eu sou crente, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço aquilo outro. Mas e será que realmente é? Será que realmente Deus tem entrado na sua vida? Será que você realmente conhece a Deus? Você sabe quem Deus é e como Ele se revela? O quanto Deus é poderoso? Porque se nós conhecêssemos a Deus de verdade e sabêssemos o quanto Deus é maravilhoso, duvido que nós teríamos coragem de fazer metade das coisas que nós fazemos escondido nas nossas casas. E o quarto e último animal, terrível, espantoso, tremendo, mostra a crueldade desse animal. Esse animal simbolizava Roma. Roma que foi conhecida pela sua brutalidade. Ela humilhava, ela dilacerava todos os seus inimigos. Ela não tinha dó. Não era uma pessoa que ia lá e prendia uma pessoa e falava assim, ó, você vai ficar presa aí e daqui uns dias nós conversa. Não, elas puniam com crucificação, com decapitação, com mortes brutais. Roma é conhecido pela maior perseguição anticristã do mundo. Eles fiavam as estacas dos pés até a cabeça do cristão e enchiam de enxofre, colocavam fogo e usavam o corpo de cristãos como tocha para iluminar Roma. Colocavam cristãos no Coliseu para serem mortos por leões, devorados, destroçados. Colocavam seus inimigos com toda a brutalidade debaixo dos seus pés, demonstrando o seu poder, demonstrando a sua soberania sobre os demais. Roma queria ser conhecida como a maior, como a melhor, que todos deveriam estar sujeitos a eles. Isso mostra que o homem sem Deus, não há nada que refreie o seu pecado. Não há nada que impeça que ele faça o pior. Não há nada que vai tocar no seu coração e falar assim, vai devagar, não faz isso não. Ele não tem um Espírito Santo. Ele não tem a ação de Deus falando isso é certo, isso é errado. E a sua brutalidade, a sua crueldade, aquilo que todo ser humano tem, não sou melhor do que você e você não é melhor que ninguém que está lá fora. Todos nós, se não fôssemos pela ação do Espírito Santo, se não fosse por Deus agir nos nossos corações, nós estaríamos matando, roubando, se prostituindo e fazendo coisas piores. Nós não estaríamos aqui dentro da igreja. Nós estamos aqui não pelos nossos merecimentos, não pelas coisas que nós fazemos, mas pela ação do Espírito Santo que nos redime e nos mantém de pé, porque nem força necessária nós temos para permanecer em pé sozinhos. Nós precisamos e necessitamos todos os dias da ação do Espírito Santo nos mantendo de pé. Porque se não for por Ele, nós estaríamos lá no mundo fazendo coisas muito pior do que talvez até a própria Roma fez. Nós entendemos e compreendemos até agora que Deus está no controle de todas as coisas. Que vão levantar-se reinos, vão levantar poderosos, e que a Ele nós não devemos ter idolatria ou acreditá-lo que eles serão a redenção dos nossos dias. Nós entendemos e compreendemos que os reinos são frágeis, são pecadores, estão sujeitos a fazer coisas terríveis, porque não tem Deus no comando. E eles são animais, porque não se sujeitaram à vontade de Deus. E têm agido por causa do pecado, e têm feito coisas terríveis, que nós não temos palavras
para descrever. Mas eu queria encerrar meu último ponto essa noite, falando o porquê é loucura nós acreditarmos nesses reinos. Por que é loucura nós depositarmos a nossa esperança em ídolos que nós colocamos nos nossos corações? Em político fulano de tal, em político fulano de tal, em esquerda, direita, centro, norte, sul, leste, oeste. O porquê que nós não devemos depositar a nossa fé nessas pessoas perecíveis. Primeiramente, nós não devemos confiar ou acreditar que a nossa vida vai ser salva, vai ser redimida, vai melhorar as coisas por causa de um político, porque, primeiro, eles são temporários. Um prefeito fica 4 anos, no máximo 8, e daqui a pouco vem outro. E o outro pode ser diferente do primeiro, e aquilo que um fez, o outro faz diferente. Não só isso, o governante talvez ficou 4 anos ali, fez coisas maravilhosas, aí você acha que ele vai ser um bom político pro resto da vida. E você passa a idolatrá-lo como se ele fosse a melhor coisa do mundo, porque no passado ele fez coisas boas, mas no presente ele tem deixado a decepcionar. Então não adianta nós acreditarmos em políticos e colocarmos a nossas fé neles, porque eles são temporários. Eles vão morrer, eles vão cair. Esses reinos poderosos que se levantaram, todos eles caíram, todos eles foram destruídos, todos eles acabaram. Mas o reino de Deus é eterno. Todos esses reinos são marcados pelo pecado, são marcados pela corrupção, são marcados pela enganação, são marcados pela usurpação do povo, são marcados pela escravização de ideologias, levando o povo muitas vezes a seguir os seus ensinamentos, as suas ideologias, fazendo as suas vontades. Hoje em dia se levantam igrejas que são a favor do aborto, da homossexualidade, porque foram induzidos por doutrinas, ideologias, através de políticos, através de deputados, foram feitos escravos mentais, e agora tem feito com que essas igrejas se tornem cada vez mais carnais. Tem usado o púlpito da igreja para levantar políticos, para falar bem de político fulano de tal, para falar que ele é a solução, que ele é ungido por Deus. Mas aí parece que Deus não sabe o que está fazendo. Porque uma igreja fala que fulano de tal é ungido, escolhido por Deus, destinado por Deus para estar ali. A outra igreja já fala que é o outro. Aí parece que Deus é confuso. Ele institui vários ao mesmo tempo e as coisas andam de acordo com o barco vai tocando. Mas não é assim que funciona. A história não é assim. Todos eles são pecadores. Todos eles buscam a sua própria glória. Eles buscam ser reconhecidos, eles buscam likes no Instagram, eles buscam seguidores, eles buscam discípulos. Ao ponto de eles chegarem e fazer o que eles quiserem, e você está lá assim, esse aí é o meu prefeito, esse aí é o meu governante, esse aí é o fulano de tal, esse é o cara, isso não é um governante não, isso é um pai, olha o tanto que esse cara é bom. E o cara está fazendo só cagada e você está lá aplaudindo, abraçando, tirando foto, falando assim, esse é meu candidato. Está lá cheio de coisa errada nas costas e você está lá aplaudindo. Não, esse cara é bom, goste mais dele. Eles não são o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus não tem pecado. E o reino de Deus é para aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Se você ainda tem a sua esperança colocada nas coisas que o mundo proporciona, passe para o time daqueles que não precisam preocupar, pois a sua esperança não está mais em políticos, não está mais no câmbio, ou na valorização do dólar, na valorização do Bitcoin, ou na valorização da Bolsa de Valores. Bem que depois que eu investi na Bolsa de Valores, agora você fica preocupado o tempo todo. Nossa, caiu, tem que vender. Nossa, subiu, agora segura um pouco. Nossa, vai pagar dividendo. Nossa, vai taxar. Você fica doido, você não sabe o que vai fazer. Mas nós não precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança nisso.
Nós precisamos entender que os governos são úteis, eles vão nos ajudar em muitas coisas, como educação, saúde, benefícios. Nós temos que respeitar as autoridades. 1 Pedro 2,17 fala que... Minha voz está acabando. Nós temos que respeitar e honrar ao rei. Nós temos que tremer e temer a Deus. Mas ao rei, nós temos que honrar. Nós temos que ter um respeito ao rei. Mas a ele nós não temos que dar a adoração. A ele nós não temos que dar a idolatria. A ele nós não temos que nos curvar. A ele nós não temos que nos render. A ele nós não temos que depositar a nossa esperança. Romanos 13:1 fala que nós devemos respeitar as nossas autoridades. E a Bíblia fala que nós devemos orar por elas. Mas elas não são a solução do seu problema. A Escritura nunca nos manda colocar a esperança nos líderes humanos. Mas ela nos leva a confiar a esperança naquilo que não é destrutível. Nós não podemos confundir poder com justiça. Hoje nós vemos cada vez mais pessoas sendo presas injustamente, condenadas injustamente, por causa da justiça que está sendo dita que é justiça, mas na verdade ela está corrompida. Nós não podemos confundir o discurso religioso com piedade. Não é porque um candidato chega aqui e fala assim, eu sou crente, eu sou da igreja fulano de tal, eu confio em Deus, eu sou contra o aborto, eu sou contra aquilo não sei o quê. Falar, todo mundo fala. Se você treinar, até o papagaio fala. Agora fazer, aí é totalmente diferente. Nós não podemos mais continuar sendo induzidos por esses discursos, essas bobaginhas que são faladas e todo mundo vai lá, começa a repostar, põe no grupo de Instagram, do WhatsApp, olha só o que esse político está falando. Olha lá, o Trump vai vir lá dos Estados Unidos e vai vir ajudar o Brasil. Olha, fulano de tal vai ser a solução. Olha esse candidato, o tanto que ele é fiel a Deus. Olha o tanto que ele tem uma conduta boa. Chega de acreditar em fábula. Chega de acreditar em conto da carochinha. Vamos parar de ficar depositando a nossa fé em coisas que acontecem no mundo. Porque nós sabemos que quem está no controle não é os governantes, mas é Deus. Para encerrar, eu queria que você parasse agora um pouquinho. Pense na sua vida. Se o seu político ganha uma eleição, você encontra paz, refúgio, alegria. E quando ele perde, você fica frustrado? Se sim, te convido a refletir na sua vida hoje. Te convido a refletir aonde você tem depositado a sua esperança. Aonde você tem acreditado. Aonde está a sua fé. Pergunte para si mesmo. Em quem tenho colocado a minha esperança? Em quem eu tenho colocado a minha fé? Se nós formos consultar com o médico, nós vamos querer o melhor médico possível, com doutorado, mestrado. Se nós formos construir uma casa, nós vamos buscar um engenheiro, um pedreiro, que sabe o que está fazendo. E muitas das vezes nós confiamos o futuro das nossas vidas, o futuro da nossa casa, o futuro da nossa nação, em pessoas que não têm a competência nenhuma de estar ali. E mesmo assim, sabendo que ele não tem competência nenhuma, a gente quer acreditar, a gente quer defender, a gente briga, a gente acaba com família, a gente acaba com os irmãos da igreja falando mal por causa de político. Olha lá, fulano de tal volta para aquele candidato. Nossa, não é nem crente, tinha que expulsar aquele cara da igreja. Nossa, olha lá, pastor fulano de tal falou que apoia o outro lado. Gente do céu, não pode ser pastor não, tira ele daquela igreja. Aquela igreja do demônio, vocês não vão lá não. Chega de ficarmos dividindo igrejas, chega de ficar dividindo famílias, chega de ficarmos colocando os nossos corações naquilo que não é eterno. Chega de depositarmos nossa confiança naquilo que é terreno. Chega de depositarmos nossa confiança naquilo que passa. Passou na hora de nós olharmos para as nossas vidas e vemos como que nós estamos agindo. E aonde está toda a nossa fé. Talvez você está passando por uma dificuldade na sua casa, um problema,
e você fica com medo e fala assim, nossa, mas se eu não voltar para fulano de tal, meu Bolsa Família pode ser cortado, ou eu posso perder meu benefício. Se eu não voltar para fulano de tal, talvez ele não me arrume um serviço na prefeitura. Não se venda em troca de migalhas. Não é eles que estão no controle da sua vida. Não é eles que estão com o controle da sua casa. Não é eles que governam a consequência que você tem. Descansa. Não deixe que a ansiedade e o medo faça que você idolatre e deposite a sua confiança em algo que não é eterno. Que essa noite nós possamos entender e compreender que é Deus que está controlando a história. A história de Daniel 7 não acaba aqui. Nós ainda temos mais 2 reinos para estudar. O reino anticristão, que vai se levantar para perseguir, e o reino da salvação, que vai levantar para redimir. A história não termina aqui. A história só vai ter um fim quando Cristo voltar e julgar e condenar aqueles que não entregaram a sua vida a Ele, que têm depositado a sua confiança no mundo, e recompensar e coroar aqueles que confiam em Deus. A partir de hoje, que a nossa fé e a nossa esperança não estejam mais nas coisas que não são eternas, mas que a nossa esperança e a nossa fé esteja depositado no único que é sem pecado, que é poderoso, que é majestoso, que é eterno e que é o único que pode nos salvar e nos livrar do fogo do inferno. Se essa noite tem pessoas que ainda fazem parte de um reino que não é o reino da luz, que não é o reino de Cristo, que não é o reino de Deus, e ainda tem a sua fé depositada nas consequências do mundo, ainda tem medo, ansiedade sobre o futuro da sua vida, te convido a não sair daqui, se antes ter a certeza e a alegria de poder confiar em Deus e descansar nele, sabendo que Ele está no controle de tudo. Que isso possa ficar nos nossos corações. Deus está no controle de tudo. Amém.